Olá, gurias! Bem-vindas a mais um episódio do Gurias do Vinho sobre espumante brasileiro. No programa anterior, nós conversamos sobre quais os tipos de bebida, as principais características, como servir o espumante. No programa de hoje, nós vamos falar sobre espumante e mulheres. Conversinha boa, né? Eu sou Alexandra Aranovich, uma apaixonada pela bebida e falo do Rio Grande do Sul, o estado que mais produz o vinho borbulhante no Brasil. Ciao a tutti! Eu sou Andrea De Bon e também sou uma apaixonada por espumante brasileiro e falo aqui da Itália. É um prazer ter você aqui para mais um encontro com as gurias do vinho. Este episódio tem o apoio de Courmayeur, uma vinícola que elabora principalmente espumantes e é conduzida por mulheres. Pois é, e o nosso papo hoje é com uma das principais jornalistas e especialistas em vinhos do Brasil, a Suzana Varelli. Ô, Andréia, confesso até que eu tô com um pouco de medo de entrevistar ela, de tanto respeito que eu tenho por essas jornalistas. A Suzana acompanha há anos a evolução da qualidade dos espumantes brasileiros. É formada em jornalismo e trabalhou em revistas especializadas em vinhos e gastronomia do Brasil. E também em grandes jornais. Hoje ela é colunista do jornal Estadão, onde tem uma coluna semanal sobre vinhos. Olha que nome lindo, Levan Filosofia. Olha só, Alexandra, eu também, antes de dar o meu oi oficial aí pra Suzana, vou dizer que eu também sou uma fã tua, Suzana, tá? Seja bem-vinda ao nosso podcast Gurias do Vinho. Pra gente é uma alegria e um prazer ter você aqui pra conversar com a gente. Bem-vinda! Oi, Suzana! Obrigada. Oi, gurias, né? Vamos entrar no gurias e não oi, meninas. Então, primeiro não precisa, a Lê não precisa ficar com medo, eu não mordo, né? Eu sou apenas uma pessoa que gosta de vinho, gosta de falar de vinho. Pra mim é uma honra vocês terem me chamado pra gente conversar, e ainda mais sobre esse tema, assim, porque espumante é uma bebida que eu adoro, eu sou uma consumidora voraz dessa bebida, e nisso significa que eu tomo muito espumante brasileiro, eu acompanho há muito tempo, a Andréia acho que me conhece há mais tempo, assim, acompanha muito tempo essa indústria, esse ganho de qualidade que é visível, assim, é perceptível, né, e que dá muito orgulho dos brasileiros de falar, né, a gente tem uma bebida muito bem feita, bem elaborada, que são os espumantes. E é isso, né? E falar de espumantes, ainda mais falar de mulheres, né? Quando vocês me apresentaram. Na verdade, hoje em dia, ainda tem muito mais mulheres no cenário. Mas quando eu comecei, e isso não tem muito tempo, assim, porque eu fiz algumas matérias de vinho na década de 1990, o que já diz um pouco da minha idade, mas foi a partir do ano 2000 e pouco, que eu resolvi que eu queria mesmo focar em vinho. E nessa época, que é 20 e poucos anos, não tinha mulher, era eu e um monte de homem, e eu lembro bem, assim, que todos os eventos, todos os almoços, todos os jantares, lá pelas tantas começava o papo de futebol, e eu nunca soube tanto de futebol, porque tinha uma hora que todos eles achavam que tinham que falar de futebol, e ficavam lá discutindo futebol. E o jeito de você participar era também falar de futebol. Eu gosto de futebol, mas mas isso mostra, assim, como era muito masculino o mercado, e hoje em dia não, a gente consegue, tem várias mulheres aí, como jornalistas, como enólogas, como sommeliers, fazendo um bom trabalho, e não são todos mais os almoços e jantares que terminam com futebol, tem vários outros assuntos, ainda bem. Quando que tu acha que deu essa virada, Suzana, assim, que tu começou a perceber mais mulheres nessas reuniões, porque a gente teve agora numa press trip, né, e era 90% mulheres, era bem feminino, mas quando tu acha que deu essa virada, assim, que tu percebeu que do teu lado tinham tantas mulheres quanto homens? Eu não acho ainda que tem tantas mulheres quanto homens. Você citou uma press trip que foi bem particular, porque também tinha muita gente de estilo, né? Era uma empresa, estava visitando vinícola exatamente de espumante aí no sul, né? E eles fizeram um grupo que era bem heterogêneo, tinha gente que escreve de comportamento, né, que escreve de estilo, então eu acho que por isso que era tão feminino, porque hoje em dia ainda são mais homens do que mulheres, né? Principalmente quando você olha o jornalismo, quando você olha o pessoal que trabalha com serviço de vinho. Agora, eu acho que essa última década
ela foi muito promissora em mulheres aparecendo no mundo do vinho, né? Não é uma coisa muito antiga, não. Ela é mais recente, não é de ontem e tal, mas ela tem isso, assim, se tiver 10 anos, tem muito. Sim, eu me lembro também que no início, né, trabalho com vinho brasileiro, né? Agora eu tô morando um período aqui na Itália, mas quando eu começava, além de eu ser mulher, eu era novinha, então assim, dava pra perceber que as pessoas ficavam olhando meio atravessado. Mas é isso assim. mesmo. E hoje, porque assim, ó, o que ela sabe, assim, e às vezes eu ficava um pouco mais retraída, porque, né, hoje seria um pouco diferente, assim, tu acaba com a bagagem, hoje eu já entro de igual para igual, assim, né, nas conversas e tal, mas a gente ficava, né, no início tinha muitos homens, e muitas vezes eu era sozinha no grupo, e era mulher, era uma novinha, enfim, tinha todas essas questões, né, e eu acho que hoje mudou realmente, assim, bastante coisa. Aqui na Itália, eu percebo que no setor, assim, quando a gente vai para as viagens, ainda tem mais homens, assim, bem mais homens que mulheres. E homens e pessoas mais velhas, assim. Então, no Brasil é um pouco diferente. Nós já percebemos vários profissionais mais jovens no mercado, né? Não, isso tem. E eu acho, assim, o fato de chegar gente mais jovem é mais tranquilo porque não tem essa questão da menina do vinho, né? Que você viveu, que eu vivi, que era aquela coisa, assim... que muitas vezes, por exemplo, eu acabei, no começo eu ficava até meio assim, depois eu achei que era uma vantagem, assim, todo evento que eu ia, eu sentava perto do produtor, porque era a única mulher, né, então, né, dá uma equilibrada, e aí eu comecei a ver e falei, bom, então isso é uma oportunidade que eu tenho, porque eu vou então aproveitar e conversar bastante com esse produtor, pegar bastante informação, porque eu tô aqui numa posição privilegiada, vamos dizer assim, eu não tô no canto da mesa, mesmo também eu tinha cara de menina, essa coisa toda. E eu aprendi, assim, que você tem que chegar e você sempre faz uma pergunta mostrando que você entende muito, né? Às vezes você nem é a pergunta que você quer fazer, mas eu acho que o jeito da mulher começar a se posicionar era, você faz uma pergunta que aí o produtor já fala, não, ela não é só um rosto bonitinho aqui na minha frente, ela é uma pessoa que sabe de vinho, né, e que é uma coisa que os homens não têm que fazer, né, os homens já não têm que provar, eu acho que isso foi uma coisa que eu acabei fazendo e que acabou me ajudando, assim, porque eu falei, bom, então eu vou sentar perto dele, vou fazer perguntas importantes e aí consigo boas informações, e eu acho que é o que deve ter acontecido com a Andréia também. E hoje, quando você fala, né, que chegou, hoje você tem, assim, ainda são mais homens do que mulheres, o mundo do vinho, ele é que assim, se você pensar, por exemplo, como é que eu trabalho, né, essa questão de degustação. A degustação é almoço e jantar, né, e aí você janta fora, a mulher tem, né, a gente tem família, não que o homem não tenha, mas em geral, assim, acaba pela nossa sociedade, a gente que dá jantar pros filhos, a gente que dá banho pros filhos, então assim, sair toda noite não é fácil, né, aí o jeito de você aprender é viajar. Viajar, a mesma coisa, você deixa a criança, até cachorro. Hoje até cachorro, nossa. né? Tem que pagar o hotel. Não, é uma logística. Cada vez que eu vou viajar, a logística que eu tenho que fazer é assustadora, assim. Desde pôr uma pessoa em casa para cuidar das crianças, mudar o esquema da rotina, quem leva quem na escola, quem leva no clube, quem faz... É uma operação de guerra, assim, sabe? Então eu acho que isso cabe muito ao mundo feminino, e isso faz também que nem todas as mulheres tenham essa disponibilidade. Que se você pensar, por exemplo, sommelier vai trabalhar no restaurante toda noite fora de casa, é difícil. Mas o que eu vejo, assim, hoje a questão de gênero não é tanto mais uma questão, ela tá aí, mas hoje ela é mais tranquila. E principalmente assim, com a chegada de degustadores, homens ou mulheres mais jovens, é uma coisa mais easygoing, assim, sabe? Não é aquela coisa de olhar, tem uma mulher aqui, é uma coisa... sisuda, e também eu acho que tirou um pouco essa coisa sisuda do vinho. Suzana, mas a gente vamos entrando já na pauta dos espumantes, porque a gente tá curiosa, já que tu é fã da bebida, deve participar de muitas degustações, de concursos, e a gente queria saber qual a característica principal que tu, quando tu tá avaliando, né, degustando o espumante, que tu acha que o espumante precisa ter? Eu acho que depende muito do estilo que você tá provando, né? A primeira coisa, assim,
O espumante tem que ser uma bebida equilibrada. Se ele for doce demais, não tá legal. Se ele tiver um amargor final, não tá legal. Então, assim, a primeira questão é o equilíbrio. O que eu sempre presto muita atenção é no tamanho das borbulhas, né? Hoje a gente sabe que esse processo de tomada de espuma, de segunda fermentação, seja lá o nome que a gente vai dar, do método tradicional, do método Charmat, que ele é o grande desafio de fazer é um dos grandes desafios, quer dizer, o grande desafio de fazer um bom espumante é você ter um bom vinho base, e eu vejo assim que várias vinícolas brasileiras hoje conseguem fazer bons vinhos base, né? Se eu estiver falando muito técnico, me corrigem, mas basicamente o espumante é uma bebida que tem 2 fermentações, que vocês devem ter falado no podcast anterior. Então, a primeira fermentação é quando você vai transformar o vinho em vinho, isso a gente chama de vinho base, né? Então, assim, primeiro é a qualidade do vinho base, isso faz toda a diferença, e a qualidade do vinho base não tem muito a ver com a qualidade, se a gente for pensar num vinho branco tranquilo, são coisas diferentes, né? O vinho base, ele tem que ter uma acidez maior, ele não pode ser tão frutado para o espumante não ficar também um frutado enjoativo. Eu acho assim, o ponto principal é ter um bom vinho base, mas quando eu tô bebendo, o que eu olho? Primeira coisa das borbulhas, eu acho que quanto mais bem integrada a borbulha tá ao vinho, isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu tenho um paladar mais pro vinho mais seco, então eu gosto de espumante brut, especialmente eu gosto do extra brut, eu gosto de nature, e quando eu tô analisando o espumante brasileiro, eu acho que o espumante brasileiro hoje, por exemplo, quando você pega um brut, que é o cartão de visita de toda a casa, né, eu espero que ele seja um pouco mais, que tenha uma nota de fruta, né, uma fruta gostosa, né, que é diferente, por exemplo, quando eu tô analisando um champanhe, por exemplo, eu espero que ele tenha uma cremosidade maior, que ele tenha uma boa nota de levedura, né, aquela de panificação, que com o espumante brasileiro, a não ser quando é aqueles que passam mais tempo em envelhecimento, eu não espero, né, falando do doce espumante, é isso, eu espero um equilíbrio, que sejam borbulhas bonitas e uns aromas agradáveis. Não, e que tem um frescor também, sim, né? O frescor é base. Sim, e o espumante brasileiro ganha porque ele tem muito frescor, se nós formos comparar com outros espumantes pelo mundo, né, de outras regiões também importantes. Nós se destacamos muito pelo frescor, né, que tem muito a ver com terroir, principalmente da Serra Gaúcha, né? Suzana, e especificamente, então, né, sobre a gente conversou um pouquinho sobre mulheres, né? E a gente vê que algumas mulheres, né, fizeram diferença no mundo do vinho, né? A gente tem como exemplo a Veuve Clicquot ou a Louise Pommery, acho que é assim que fala, na França, né? Pommery, é. E no Brasil, assim, na tua opinião, quais são as mulheres que fizeram ou ainda fazem a diferença quando o assunto é a evolução do espumante, a evolução, enfim, do vinho brasileiro? Nossa, as mulheres, é difícil citar, porque a gente sempre vai esquecer de alguém, claro, mas eu vou citar 2 pessoas que eu acho que elas representam. A primeira, eu gosto muito da Mônica, que hoje mora aí na Itália com a Andrea, e porque ela foi uma enóloga, quer dizer, ela Mônica Rossetti. Isso, a Mônica Rossetti, ela é uma enóloga, né, que ela foi uma enóloga, e ela, enfim, eu tive várias conversas com ela de machismo no mundo do vinho, mas eu tô citando ela, assim, como uma representante das mulheres que trabalham com enologia. Tem várias outras, eu gosto muito do trabalho da Vanessa... Ela chama Vanessa Medin, então, mas assim, eu acho assim, a gente tem um trabalho de mulheres enólogas que estão... Saindo do lugar comum, tu diria? Que mostram que dá para fazer coisa boa no Brasil, não é tanto espumante, é vinho, a Dalma Única, não vou lembrar o nome dela, ela também faz um trabalho bem interessante, assim, tem várias, assim, se eu for citar, eu vou começar a falar aqui, vou começar a lembrar de várias enólogas e vou deixar várias que eu gosto de fora, mas tem um fato aqui, eu tô, assim, antes, assim, você falava, quem que eu posso citar de mulher, né, não tinha, né, hoje em dia você tem, então, assim, os exemplos que eu tenho são mulheres que mostram que há espaço para mulher na enologia, há muito espaço, e eu acho que o Sul está se abrindo para isso, e são mulheres que estão preocupadas em elaborar bebidas de qualidade, né, por exemplo, a Mônica, ela não foi para a Itália à toa, né? Ela foi para a Itália para aprender mais, para atrás de conhecimento e acabou ficando lá. Hoje ela é uma consultora importante em algumas vinícolas e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso mostra que tem espaço da mulher na enologia. E a outra mulher que eu citaria é a Regina, que foi presidente da OIV, porque eu acho que mostra... Ela é uma boa degustadora, né? Ela trabalhou muito tempo no laboratório de pesquisa aí do Sul, de enologia aí do Sul.
Brasil e mostra assim que mulher sabe sim degustar bons vinhos, né? Eu acho a presença dela, ela participa de muito concurso internacional, que mostra que a gente tem uma sabedoria em degustação. Não é só saber fazer, é saber apontar que esse vinho é bom. Então, por isso que eu pensei em ir por essas duas vertentes, assim. Eu e a Andréia podia destacar a Suzana, né, Andréia? A gente também que também escreve isso sobre... Uhum. Já que a gente citou a Suzana, como eu e a Andréia achamos que ela é um dos destaques, né, porque ela escreve, a gente queria saber de ti qual o papel da mídia, né, em ampliar essa cultura do vinho, principalmente do espumante, que está crescendo cada vez mais, né? A gente percebe isso, não, tá saindo do casamento e se espalhando por outros ambientes, né? Principalmente o espumante. Então, essa é uma pergunta importante, assim, porque, primeiro, tem sempre um conceito assim, né? Qual é o papel da mídia, né? O papel da mídia é o papel de reportar as notícias, né? A gente traz informação, é levar informação pro consumidor. Então, e eu acho assim, nessa história do espumante, eu acho que tem várias coisas que os jornalistas fazem e podem fazer, e que nem sempre é bem visto. Por exemplo, todo mundo gosta de reportagens que falem bem das bebidas, mas nem, assim, eu adoro espumante brasileiro, mas nem todo espumante brasileiro é bom. Quando a gente pontua isso, às vezes a gente é meio, mas você não valoriza o produto nacional. Gente, eu valorizo muito o produto nacional, mas eu lembro quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a escrever e tal, começou assim, o espumante ele se mostrou, né, desde o final dos anos 90, principalmente começo dos anos 2000, o espumante foi mostrando, teve aquela Magnum lá que o Mário Gais fez, que a Jancis destacou. A Jancis é uma crítica, para quem não conhece, Jancis Robinson é uma crítica inglesa, que ela é para mim a grande referência de mulher no mundo do vinho, né, não só de mulher, mas ela é uma das grandes referências no mundo do vinho. Mas assim, a gente começou a elogiar o espumante brasileiro, a elogiar no sentido, né, não é que a gente elogia, a gente aponta a qualidade no vinho brasileiro. E a sensação que eu tenho é que em meados da década de 2000, 2010, 2000 e pouco por aí, o espumante brasileiro ele teve uma queda de qualidade. Porque você começa a falar, o espumante brasileiro é bom, o espumante brasileiro é bom, e aí todo mundo, então já tô fazendo, tá bom, né? E deixa de pensar que não, você tá... até recentemente se fazia muito pouco espumante, né? Você está aprendendo a fazer, você vai fazer no método clássico, você tem um aprendizado, você vai fazer no método Charmat, você tem outro aprendizado, né? Você vai fazer no método ancestral, é outra maneira. Então assim, tem muito o que aperfeiçoar, e eu vejo assim, se você me falar uma curva de qualidade do espumante brasileiro, eu acho que o espumante brasileiro começou a subir de qualidade a partir do ano 2000 e pouco, foi subindo, depois teve meio estabilizado, uma queda, e depois voltou a ter qualidade. Então, assim, eu acho que a gente tem um papel também que é o divulgar que tem um produto, mas não é porque é brasileiro que é bom. Eu acho que isso tem que estar muito claro, assim como não é que, por exemplo, Prosecco é um grande exemplo. Uhum. Não é todo Prosecco que é bom. Tem muito Prosecco que é muito ruim, né? E eu, em geral, né, eu vou, quando, sei lá, você vai em coquetel, que tem Prosecco, às vezes você fala, gente, não quero beber isso, porque, e várias vezes falo, hoje em dia é menos comum, hoje em dia, quando a gente vai em coquetel, essas coisas, em geral, quem oferece já tá indo pros espumantes brasileiros. Mas eu já cansei de falar, escuta, mas por que você não tá servindo um espumante brasileiro? É muito melhor do que esse Prosecco que você está servindo aqui, né? Então eu acho que a imprensa tem o papel primeiro de noticiar, né, noticiar o que as empresas estão fazendo, que eu acho importante, tem que noticiar, né, quando tem lançamentos, quando tem tendências, e também tem o papel de pontuar quando os espumantes não estão saindo do trilho, entendeu? E às vezes quando a gente faz essa pontuação, essa ponderada, a gente não é tão bem visto. Eu gostei dessa pontuação porque tem muita gente que cresceu só elogiando o vinho brasileiro, né? Ou seja, espumante não é bem assim também, né? A gente sabe, assim que nem tem os barolos e barolos, tem Proseccos e Proseccos, né? Gostei dessa ponderação aí. Mas às vezes, por exemplo, quem faz essas avaliações, análises, degustações e pontuações de vinhos, muitas vezes acaba não sendo muito bem, digamos, a análise não acaba sendo muito bem vista pelo produtor, então, né? Esse é um ponto. Eu me lembro de um fato, e a gente não vai citar nomes aqui, né? Mas um fato
fato que aconteceu ali por volta dos, sei lá, 2010, 12, não me lembro, né? Enfim, uma jornalista nossa colega, acabou num evento, né? Um evento grande, assim, acabou dizendo que o espumante não estava tão bom quanto as pessoas queriam que ela dissesse que ele estava. E eu me lembro que na ocasião eu estava no evento e aí, nossa, e o produtor levantou da cadeira e assim, ele não gostou do que ela falou, sabe? E assim, era a opinião dela, ela estava avaliando um produto. Então, assim, muitas vezes a gente precisa também ter... Não é muito fácil trabalhar, assim, com esse segmento, com pontuações, com as nossas opiniões. Enfim, também o papel da mídia também é difícil o nosso trabalho, né, em alguns pontos, né? Eu tava, esse episódio que você citou, ainda bem, não vamos falar nome, mas assim, é marcante. Sim, foi marcante. Eu me lembro muito, assim. E foi, nossa, eu achei tão, aquilo me marcou tanto, sabe, que sempre que eu vou pontuar o vinho, assim, eu me lembro, nossa, mas às vezes a opinião como jornalista, como especialista e degustadora, ela não é muito aceita pelo produtor. Mas essa vinícola que você tá falando, por exemplo, é uma que melhorou muito de qualidade depois desse episódio, entendeu? Eu acho que a reação ali foi horrível, foi descabida, mas é uma vinícola que soube, de alguma maneira ela soube ouvir as críticas e hoje o espumante que ela faz é muito melhor. Né? Quer dizer, claro, e é um dos destaques do Brasil, exatamente, né? Mas essa da opinião é sempre mais difícil, da opinião que nem não sempre mais difícil. Quando não é positiva é sempre mais difícil. Então, por exemplo, se eu estou degustando com um produtor, eu tento falar o mínimo, assim, o vinho é bom, assim, a não ser quando tenha um espaço assim que é para discutir a qualidade ou que é para discutir. Porque muitas vezes, assim, eu dou minha opinião no meu trabalho ali. Nem todo produtor tá... Isso não estou falando de produtor brasileiro, estou falando de produtor. No geral. Nem as pessoas ninguém gosta de ouvir crítica que não seja 100% positiva. Né? É difícil. Agora, naquele caso específico, era um evento que era para falar. E ela falou certíssimo. Bom, mas foi, na verdade, Então, assim, mas voltando, assim, o que a gente vai lembrar. E eu acho, assim, o interessante quando a gente fala de espumante, e voltando nessa viagem que a Lei comentou, é que hoje em dia a gente consegue falar de espumante brasileiro, até mais do espumante do que do vinho brasileiro, em outras esferas que não são só as publicações especializadas. E eu acho isso muito bom. E essa viagem exemplifica. Porque antes, assim, a vinho era ou matéria de negócios, que era matéria de investimento, aquela coisa que saía na economia, ou em publicações especializadas. E hoje a gente tem, até pela melhora do produto brasileiro, você tem uma revista de moda que se interessa por espumante, uma revista de comportamento, um blog de alguma coisa, e eu acho isso muito interessante, assim, porque o espumante brasileiro, ele abre portas, assim, eu acho isso muito legal, e ele abre portas porque a qualidade dele está melhorando, né, ano a ano. Então, isso eu acho muito interessante do espumante, assim, que você está em outros meios de comunicação. Eu vou aproveitar esse gancho aqui que a gente estava falando para perguntar para Suzana se ela acha que ainda falta alguma coisa para o espumante brasileiro. Ficou mais famoso? Ele está crescendo? Ele está evoluindo? O que tu ainda acha que falta? Eu acho que falta muito. Eu acho que falta, a gente gosta de uma qualidade, mas assim, quando a gente faz degustações com os grandes espumantes mundiais, o espumante brasileiro não é o mais bem colocado. Né, ele tem o que eu acho que o espumante brasileiro tem, assim, ele tem falando dos bons espumantes, ele é bem trabalhado e ele entrega o que ele se propõe. Agora, por exemplo, quando a gente vai, essa tendência, por exemplo, de deixar muito tempo em contato com a levedura, né, que ele fica mais, ganha complexidade, né, envelhece melhor, ganha outra camada de aromas e tudo mais. Eu acho que tem muito erro ainda na produção brasileira, não é todo mundo que acerta. Muitas vezes você percebe espumantes que perdem frescor, né? Ele é ótimo que ele passou 48 meses em contato com a levedura. Aí você prova frescor zero. Então, peraí, o frescor que é, né, a acidez, que a gente não usa acidez para não afugentar as pessoas, a acidez é super importante.
é uma característica do espumante. Se você deixou o seu espumante na sua cave por 4 anos e ele não tem acidez nenhuma, tem um problema de elaboração. Eu acho que falta muito pro espumante brasileiro, mas assim como falta, não é só o espumante brasileiro. Uma coisa que eu queria introduzir, por exemplo, eu tenho visto muito mais espumante chileno e espumante argentino no mercado. Tanto quando a gente está nesses países, como em eventos de espumantes que estão chegando aqui no Brasil. E eu sempre pergunto pro produtor chileno ou argentino, mas você tem certeza que você quer trazer o seu espumante para o Brasil? Porque o espumante é uma bebida que o brasileiro tem orgulho, né? Num vinho, se tiver o mesmo preço, um vinho importado e um vinho brasileiro, a chance do brasileiro comprar o importado é muito grande, infelizmente, porque muitas vezes ele está perdendo oportunidades. Isso é uma verdade, né? E a gente sabe que isso acontece muito. Agora, no espumante, o brasileiro já sabe que o espumante dele é bom. Então, assim, para um produtor chileno, produtor argentino, ele vai ter que brigar num mercado onde ele não tem essa vantagem de ser importado, ele não tem tanta essa vantagem de ser importado. Mas, por outro lado, eu acho que a chegada desses espumantes, ela vai ser muito positiva para o mercado. Inclusive, você tem espumante português que consegue chegar por um bom preço, porque força a indústria a continuar investindo em qualidade, entendeu? A competição... Claro, eu acho positivo também. É super positivo. A competição, ela sempre tem essa coisa da competição, de você fala, nossa, né, já faço um bom produto, tem que continuar fazendo, mas ela te força aquela coisa, a não deitar em berço esplêndido e ficar parado. Então eu acho que o que vem no horizonte é isso, a gente tá entrando espumantes de outros países de qualidade que vai obrigar a indústria brasileira a se mexer um pouco mais. Que eu dei o exemplo, por exemplo, essa coisa, eu acho que, né, para você, essa coisa de mais tempo em contato com a levedura, quando você quer fazer um produto premium, é um caminho que o Brasil pode se tacar, mas que o Brasil precisa elaborar bem. Tem vinícolas que elaboram, tem vinícolas que não. Assim como, por exemplo, eu gosto muito dessa categoria Surly, mas nossa, eu adoro. Eu ia mesmo comentar. Era a minha próxima ia comentar contigo. Que aqui na Itália também tá uma super moda, assim. Todo mundo quer fazer surli. Só que surli não é fácil fazer, né? Não é fácil. E aí as pessoas vão começar a fazer, todo mundo quer fazer porque é moda. E aí às vezes tu acaba fazendo um produto que pega mal pra tua empresa até, né? Exatamente. Eu já tomei, e é o que a gente tá vendo aqui no Brasil. Tem alguns... Primeiro assim, tem alguns surlis que eu acho caro demais pro que vale. Então tem uma questão de preço. Mas tem outras vinícolas que acertam no preço e nem sempre acertam na qualidade. Então acho que tem um desafio aí, porque é uma bebida, sei lá, eu gosto bastante, essa ideia da tampa de cerveja, eu gosto bastante. Eu já vou aproveitar, Suzana, eu vou aproveitar o gancho, porque eu sou o lado mais básico, eu aproveito esse gancho para a gente tem uma sessão que é o vocabulário do vinho. E eu aproveito então, a temática surli para pegar da Suzana. O que é o surli, Suzana? Vamos explicar para quem não sabe. Vamos explicar. Não necessariamente espumante, você pode ter no vinho também. O que acontece? Li é levedura em francês, né? Então é assim, a levedura é o bichinho que faz, é o fermento, que transforma a uva em vinho, né? E ela vai comendo o açúcar da uva e vai fazendo um pouco mais complexo isso, mas vai transformando o vinho. E no caso dos espumantes, quando a gente tem a segunda fermentação, a levedura fermenta, né? Ela vai comer esse açúcar, vai fermentar, vai gerar gás carbônico e gera as borbulhas, que aí isso acontece em ambiente fechado e a borbulha fica presa na garrafa. Aí o que acontece? Só que você tem a levedura ali. O surli é quando a levedura tá ali ainda, ela tá sobre a levedura. Então é um espumante, no espumante que a gente consome hoje, a gente está acostumado. Quando termina a fermentação, dependendo da vinícola, ela deixa mais ou menos tempo o vinho em contato com a levedura. Hoje o que se sabe é que esse contato mais longo, ele dá mais complexidade. Eu nunca sei esses números de cabeça, mas se eu não me engano, um cava tem que ficar pelo menos 15 meses em contato com as leveduras e um champanhe 18 meses. Eu posso estar enganada nesses meses que eu sempre
tem que checar. Mas assim, é mais de um ano que você tem que ficar em contato com as leveduras para ganhar essa complexidade. No Brasil não há nenhuma regra específica, mas quando as vinícolas deixam o vinho mais tempo em contato com a levedura, ela deixa isso claro na garrafa que ele ficou mais tempo no contrarótulo. Mas no caso do Surly, você não retira essa levedura. Um espumante normal, quando ele está pronto, tem uma técnica hoje industrial, que você congela o bico da garrafa, você movimenta a garrafa para essa levedura ir para o gargalo, até ela vai ficando de ponta cabeça, aí você congela esse gargalo e tira as leveduras e acrescenta o licor de expedição para definir o estilo do espumante. No caso do Surly, você não faz esse processo, é um processo a menos, então o espumante vem para o mercado ainda com as leveduras dentro da garrafa. Só que essas leveduras, assim, elas já morreram, elas não têm nenhum problema para a nossa saúde, elas ficam no fundo da garrafa, e esse contato, que a gente chama de autólise, ela vai dando complexidade para o vinho, né? Então, o Surly, você está entendendo que é um vinho, tem vinhos, né? É mais difícil, mas os espumantes estão nessa moda deles chegarem no mercado sem esse processo de tirar a levedura. E aí, o que acontece para o consumidor? É um vinho que é mais turvo, porque se você chacoalha, a levedura está ali. E aí, como ele não passou pelo processo de congelar o gargalo da garrafa, ele vem, quando o vinho está fermentando, ele é tampado com uma tampinha que parece essa tampa de cerveja. Então ele vem, né, ainda nessa tampinha de cerveja, não vem com a rolha, com a gaiola. Então é isso, a grande característica que às vezes assusta o consumidor é porque ele é turvo, né? Mas isso não é um defeito, é uma consequência dessa técnica. Não é límpido. A gente está acostumado com espumante bem límpido, né? Aquela cor. E aí quem pode estranhar, mas voltando, o Surly hoje é uma coisa que eu vejo essa tendência, todo mundo quer experimentar, quer ver como é que é. Eu, particularmente, às vezes, eu acho difícil de abrir a garrafa, porque elas vêm com uma cerinha, algumas. Grande parte que eu peguei não vem só com a tampinha, ela vem com uma cera, daí já é difícil tirar a cera, porque quem não sabe que tem uma tampinha também fica em dúvida de como abrir. A gente tem essa questão de como explicar o mundo do vinho, né? Porque é aquela coisa né? É um vinho que você fala, bom, precisa de um sommelier no restaurante para explicar, né? No supermercado precisa ter alguma explicação na garrafa de como abrir, né? Mas aí a gente vai entrar numa outra seara de consumo, mas tem que ir com a faquinha, tirar a cera e abrir. Não tem muito. Não tem muito mistério. Não tem, mas pode assustar o consumo. Mas eu acho que eu concordo com você. Mas assusta muito. Assusta. E se o cara fala assim, eu ouvi a Suzana, ela falou bem desse Surly, vou comprar. Aí já acha estranho que, mas eu tô acostumada com a bebida límpida, esse negócio eu chacoalhei e ficou turvo. Tem um negocinho aí dentro, ela tá estragado, né? Então é meio... E aí é um outro papel da mídia também, né, de divulgar. Pra explicar, né? Pra explicar, mas aí tem a questão se o cara lê até o final a matéria, né, ou se ele leu até se elogiar e não leu o parágrafo seguinte que ensina a abrir a embalagem, ou a garrafa. Pois é. Suzana, aqui no nosso podcast a gente também tem uma seção que é Destino, Vinho e Viagem, né? Tem algum lugar que tu já visitaste e que tu indicaria para as pessoas irem visitar, passear e beber um espumante, por exemplo? Tá, então eu vou falar assim, o Sul tá dando um show de enoturismo, por exemplo, eu vou citar um que eu acho legal, mas eu acho... Ou um destino, talvez um roteiro, né, se tu não quiser citar um nome. Eu acho o destino, então, eu acho assim, aí na região de Bento, né, por exemplo, a Cavigás tem um projeto de enoturismo que eu acho muito gostoso, que você bebe espumante, depois você faz um passeio pela mata, né, aí você pode, ali do lado tem, se eu não estou enganada, tem a Dom Giovanni, para aquele aí perto, né, que também tem um restaurante gostoso, né, essa região aí de Pinto Bandeira, eu acho, é que aí no sul, assim, tem... Estrela do Brasil tem um dos grandes pôr do sol que eu já vi, né? Ali que você fica lá bebendo espumante. Lindo. Porque o espumante convida você a ficar degustando e vendo a paisagem. E o sul tem uns lugares aí muito gostosos, né? Eu acho que toda essa região da Serra Gaúcha é uma boa dica para quem quer beber espumante, curtir espumante, né? E olhar, porque tem vinícolas que tem só uma lojinha, que aí é um programa mais básico, mas tem várias vinícolas aí no sul que elas estão fazendo propostas, né, de turismo aí que eu gosto bastante. Então,
Porque virou um canal importante, né? Uhum. Hoje a maioria tá se movimentando para esse setor, mesmo que eu acho que sim, tu acaba vendendo o teu produto diretamente para o consumidor. Então tu acaba também ganhando mais, além de trazer mais pessoas para tua vinícola, né? Tu acaba te aproximando um pouco mais como marca também do próprio consumidor, né? Não, isso faz uma super diferença. Agora, eu queria citar, se der tempo, posso citar um outro destino, não? Claro. Tá, então tá bom. Não, porque assim, eu brinco, na verdade assim, eu comecei a escrever de vinho, a minha primeira matéria que eu fiz de vinho foi tipo 95, 96. Eu tinha uma coluna na Folha que chamava Os Pecados do Capital, eu trabalhava na Folha de São Paulo, era repórter de economia. E aí cabia escrever algumas coisas de vinho, e eu comecei a gostar, comecei a querer estudar. Mas eu tinha uma dúvida se eu queria trabalhar com vinho ou se eu queria trabalhar com economia, né, sempre como jornalista. E aí me chamaram para trabalhar na Carta Capital e eu topei. Eu falei, não, vou voltar a escrever de economia, eu quero escrever de economia. Eu fui trabalhar na Carta Capital, que na época era uma revista bem diferente do que é hoje, e era uma revista quinzenal. E eu estava lá na redação, tinha, sei lá, fazia pouco tempo que eu tinha chegado na revista, e chegou um convite para uma viagem. E o Mino Carta, que foi o fundador não só da Carta Capital, mas de várias coisas importantes da mídia brasileira, ele chegou o convite, ele olhou e falou, não, aquela menina ali, a Suzana, ela gosta de vinho, né? Ela que vai nessa viagem. E na verdade era um convite da LVMH para conhecer os vinhos da Moët. Então, assim, a minha primeira viagem de vinho foi para a região de Champagne. Então, assim, eu nunca tinha ido para o sul, nunca tinha nem aqui para São Roque, não tinha aqui do lado de São Paulo. Eu nunca tinha ido para um vinhedo. E o primeiro vinhedo que eu conheci foi da região de Champagne. E aí eu brinco que é por isso que eu resolvi ficar nesse mercado, entendeu? Porque ali não também tinha é um como lugar... ser diferente, né? Não tinha, a culpa é deles de terem me deixado aqui, porque eu falei, não tem, né, não tem como não querer trabalhar nesse meio. Então também é um bom destino, é que hoje você paga em euro, quer dizer, hoje não, faz tempo, assim, é outra coisa, mas é um bom destino também. Tá na minha wishlist. Bom, né, eu acho que Ali, tu tem mais alguma questão, alguma que a gente queira conversar? Não, eu acho que a gente pode... A gente até já sabe que a preferência, que a gente também tem o Bebi, Gostei e Indico, mas aqui a gente não precisa citar marcas, mas eu acho que ela falou, né, que tu tem a preferência pelo um Extra Brut, né, teu estilo de... Tu gosta mais... Eu gosto. O mais jovem ou tu é o brasileiro? Tu prefere o espumante mais jovem? Eu acho que depende da proposta, entendeu? Eu sou daquela que... E assim, quando eu consigo, final de semana que tá tranquilo, eu sou capaz de abrir um espumante pro café da manhã, entendeu? Se é uma coisa que eu tô tomando café da manhã mais... Eu acordo muito cedo. E muitas vezes eu acordo, faço um monte de coisa e tal, e acabo tomando café... Na verdade, tomo um chá e vou fazer alguma coisa e acabo tomando um café da manhã mais tarde, mais perto do meio-dia, em final de semana. E às vezes eu abro espumante para acompanhar, espumante brasileiro. Eu sou muito fã de espumante brasileiro mesmo. E aí, nessas situações, eu prefiro um espumante mais jovem, sim. Uma coisa mais descompromissada, assim. Agora, eu acho que uma coisa assim, eu gosto muito de harmonização com o espumante brasileiro, eu acho. E aí você vai, por exemplo, você vai para um rosé, conforme a comida, você vai procurando espumantes com maior complexidade, conforme o que você vai comer. Porque eu acho que o espumante brasileiro ele acaba casando muito com a nossa comida. Mas assim, é o que eu falei, eu tenho um paladar, assim, o meu gosto pessoal vai para uma bebida mais seca. Às vezes às vezes tem uns vinhos que não é o caso do espumante, mas tem uns vinhos até que são mais salinos, essas coisas que eu gosto, e não é todo mundo que gosta. Então, eu acho que o papel também da crítica é saber diferenciar o seu gosto pessoal da qualidade da bebida. Eu tô aqui falando do meu gosto pessoal. Então, assim, eu acho que eu vou bebi, gostei, é isso, é um espumante brasileiro. Gosto mais desses estilos mais secos do que... Por exemplo, eu não sou muito fã de moscatel. Eu vou começar também a harmonizar o meu café da manhã, porque eu adoro café da domingo, manhã, né? Então. De domingo também, vou ficar esperando até às 11 horas só pra poder harmonizar com o espumante. Gostei da ideia. Então, eu falo, não, mas eu faço isso de vez em quando, assim. Mas é por causa disso, né? Tomei café cedinho e tal. Ainda mais que eu adoro ovos, né? Eu adoro esse tipo de café mais puxado, então eu gostei da ideia. Que é quase um almoço, né? Finalizamos aí com uma boa ideia de harmonização com o espumante brasileiro.
né? Com duas coisas que eu amo, que é espumante e café da manhã. Pronto, resolveu, olha aí que bom. Só agradecer a tua presença aqui no Gurias do Vinho, uma honra te ter por aqui, parabéns pelo teu trabalho, assim, eu acho que ele é muito inspirador para todo mundo que já tá há anos e que tá começando dentro do mercado do vinhos, né, mas eu acho... Obrigada por ter aceito o nosso convite, né, Suzana? A gente fica muito feliz também por compartilhar com as mulheres que são apaixonadas por vinhos um pouco da tua história também e da tua importância para o setor do vinho do Brasil e para os espumantes brasileiros no geral, né? Muito obrigada mesmo. Bom, imagina, eu que agradeço. Eu fui aprendendo e a pandemia me ensinou muito, porque antes eu achava que o jornalista só fazia pergunta, né? Agora a gente também tem um lado de divulgar conhecimento. Eu gosto muito de, né, sei lá, eu faço um vídeo todo domingo que na verdade eu estou divulgando conhecimento para as pessoas que eu subo no Instagram, e eu acho que eu agradeço a oportunidade, porque eu acho que falar de vinho é um caminho, assim, quando você fala de popularizar a bebida, eu acho que é tentar falar, e eu procuro, hoje até falei umas coisas não tão didáticas, mas eu procuro ser mais didática, que eu acho que é um jeito da gente trazer as pessoas para esse universo que é tão legal, e eu já vi muita mulher assim, as mulheres, isso está diminuindo, assim, mas o conselho que eu dou é assim, não tenha medo do vinho, entendeu? Você pode gostar de um vinho mais doce, você pode gostar de um vinho mais seco, isso é o seu paladar, e você só vai saber o seu paladar se você for provando, então quanto mais você provar, mais você vai definindo o seu paladar. Mas o vinho pode ser simplesmente, você não precisa saber, não percebo aroma, esse espumante não percebi. Eu acho assim, se dá o direito, se dá o prazer de desfrutar uma bebida que é gostosa e que vai te trazer bons momentos. É isso. E obrigada pela oportunidade. E sigam a Suzana lá. Não demos o Instagram da Suzana Varelli. Todo domingo tem esse apanhado do mundo do vinho que ela faz, que é ótimo, né? Tô adorando acompanhar. Suzana, tu quer dar o teu? É Suzana Varelli, né? Com Z. Exatamente. É Suzana com Z, Suzana, e Varelli com 2 L's. É o meu Instagram. Mas também escrevo no Paladar, acabo escrevendo em vários lugares, graças a Deus. Eu adoro escrever de vinho e adoro falar de vinho, então tá tudo certo. Então tá, nós agradecemos também a Vinícola Courmayeur pelo apoio neste projeto, que tem o objetivo de promover os vinhos, né, promover os espumantes e todo o seu entorno, turismo, gastronomia, tudo o que há de melhor nessa vida. Então, gurias, compartilhem esse episódio com as amigas e sigam o nosso Instagram, o @guriasdovinho, tá? Muito obrigada, Alexandra. Obrigada tchim, também né? Brinde final, a então. Suzana. Então, o nosso brinde final. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.